E agora imagine, no Templo do Céu existe uma sala acústica especial, onde o som pode ser repetido até 7 vezes. Esta descoberta dos arqueólogos impressionou muitos pesquisadores, pois revela o conhecimento avançado dos arquitetos antigos chineses. Ao estar nesse local, você pode sentir o espírito de uma história de 1000 anos, quando os imperadores buscavam harmonia com os céus. Cada canto do Templo do Céu guarda mistérios e segredos que ainda não foram desvendados. Nos clássicos jardins de Suzhou, localizados na província de Jiangsu, você encontrará paisagens incríveis, criadas com base na filosofia do Daoísmo. Cada jardim é um mundo em miniatura, onde lagos e pedras se harmonizam, criando imagens visuais únicas. Por exemplo, o Jardim Huangshi, com uma área de mais de 30.000 metros quadrados, é conhecido por seus caminhos sinuosos e pavilhões tradicionais. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Nessas áreas, técnicas especiais de cuidado com as plantas foram usadas para criar a ilusão de natureza selvagem dentro de um espaço artificialmente criado. Árvores, por exemplo, eram podadas para parecerem antigas, enquanto arbustos eram moldados em forma de animais e criaturas fantásticas. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Nos clássicos jardins de Suzhou, você pode encontrar um lago com lótus, que, segundo a lenda, simboliza pureza e iluminação. Esses lagos não eram apenas adornos do paisagismo, eles serviam como locais de meditação e contemplação. Ao redor deles há pontes que lembram as antigas lendas e mitos chineses. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Um dos jardins, o Jardim de Xizhuang, é famoso por suas estruturas de múltiplas camadas que criam uma sensação de infinito através de reflexos na água. Interessante é que para a decoração desses jardins foram usados mais de 100 tipos de plantas, tornando-os verdadeiras joias botânicas. Você sabia que Suzhou também era conhecido como a Veneza Oriental? E há algo que você deve definitivamente achar interessante. Nessa região, existem cerca de 7 grupos étnicos diferentes, cada um contribuindo com suas próprias características para a cultura e as tradições. Eles falam diferentes idiomas e têm costumes únicos que tornam esse lugar um verdadeiro caleidoscópio cultural. No litoral oriental da China, encontra-se a montanha Shanxin, cujas alturas alcançam quase 2.000 metros. Imagine, não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira tesouro da natureza, onde pinheiros crescem sobre rochas e nuvens envolvem as cumeadas, criando uma atmosfera de conto de fadas. Aproximadamente 1 milhão de turistas visitam este local todos os anos para ver os cenários únicos que inspiraram muitos artistas e poetas. Sabia que há mais de 30 esculturas únicas de pedra criadas pela natureza que lembram seres míticos e deuses, aumentando ainda mais a magia desta região. Aqui você pode encontrar espécies raras de flora e fauna, muitas das quais estão em risco de extinção. Por exemplo, nas encostas da montanha, você pode ver o famoso bambu chinês, que pode crescer até 20 metros de altura. Mas isso ainda não é tudo. A montanha Shanxin é conhecida por seu clima extraordinário. Existem dias em que a temperatura pode variar de menos 10 graus a mais 30, criando condições incríveis para o ecossistema. Você sabia que nestas encostas
a um templo fundado há mais de 1000 anos. Ele é considerado um dos centros do daoísmo, e sua arquitetura impressiona pela harmonia com a natureza. Imagine como aqui os pássaros cantam e o vento sussurra segredos antigos. Hoje, as cavernas de Mogaô são um patrimônio mundial da Unesco e atraem mais de 800.000 turistas por ano, tornando-se um dos locais históricos mais visitados da China. Interessante é que algumas afrescos ainda mantêm sua vivacidade graças a pigmentos únicos usados pelos mestres antigos. O Palácio do Potala, localizado a mais de 3.700 metros de altitude, acima do nível do mar, não é apenas uma obra-prima arquitetônica, mas uma verdadeira fortaleza do espírito do budismo tibetano. As paredes deste monumental edifício, construído no 7º século, guardam não apenas as preces dos monges, mas também as intrigas dos políticos, pois aqui se localizava a residência dos Dalai Lamas. Mas o que realmente impressiona? No Palácio do Potala, há mais de 1000 salas. Entre elas, se destacam o Salão do Trono e os santuários, decorados com estátuas de ouro e frescos. Esses frescos retratam não apenas santos, mas também cenas da vida do Buda, tornando cada parede um verdadeiro livro de história. Esta construção única, que ocupa uma área de aproximadamente 330.000 metros quadrados, é um símbolo da cultura tibetana. Seu estilo arquitetônico combina elementos das tradições indianas e chinesas, criando uma visão visual impressionante. E agora imagine, aqui se encontra um santuário com relíquias que, segundo as lendas, foram criadas a partir dos restos de monges santos. E o que mais impressiona? Essa altitude contribui para um clima único, onde a temperatura pode variar em 30 graus em um único dia. Interessante também é que nas proximidades do lago existem plantações antigas de chá, onde é colhido um dos tipos mais caros de chá da China, o chá amarelo, popular entre apreciadores e gourmets. A pagoda de Laifeng se ergue a 30 metros acima do pitoresco lago ocidental em Hangzhou, e não é apenas uma obra arquitetônica, mas também fonte de muitas lendas. Você sabia que sua estrutura consiste em 5 níveis, cada um com sua própria função? Não é apenas um prédio, ela tem sua própria história, cheia de romance e mistério. Sua magia reside no fato de que a pagoda foi construída no século XI, mas isso não a impediu de ser destruída no final do século XIX. O que você acha que aconteceu depois? A pagoda foi restaurada apenas em 1983, e isso foi um verdadeiro desafio para os arquitetos, pois eles usaram tecnologias tradicionais para preservar seu estilo original. Mas isso não é tudo. Dentro da pagoda há muitos artefatos, incluindo livros e manuscritos antigos que podem contar sobre a vida daqueles tempos distantes. Imagine quantos segredos essa pagoda guarda, desde rituais antigos até histórias de amor e perda. E o mais interessante, na parte superior da pagoda, abre-se uma vista espetacular do lago e das redondezas, e esse lugar atrai turistas de todo o mundo. E
E o mais incrível, nessas montanhas, encontra-se um dos maiores depósitos de argila vermelha do mundo, usada na fabricação da famosa porcelana chinesa. Esse material confere leveza e resistência aos objetos, tornando-se um símbolo do artesanato chinês ao longo dos séculos. O Parque Nacional Geoparque Zhangye Danxia é um lugar onde a natureza criou uma verdadeira obra de arte com pedras. Imagine montanhas pintadas em tons de vermelho, amarelo e verde, como se alguém tivesse derramado tinta sobre seus penhascos. Esses tons surgiram ao longo de milhões de anos de processos geológicos, quando camadas de argila, arenito e calcário foram comprimidas e elevadas à superfície. Você sabia que algumas dessas camadas têm até 30 metros de espessura? É como uma torre de apartamentos, mas feita de pedra. Em combinação com a ação do vento e da chuva, elas formaram formas incríveis que às vezes lembram castelos, animais e até cidades inteiras. Mas isso não é tudo. O Geoparque ocupa uma área de mais de 166 mil hectares e abriga espécies raras de plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar. Por exemplo, há tipos únicos de plantas que florescem apenas em determinados meses, criando acentos vibrantes em paisagens vermelho-laranja. E o mais interessante, nesse parque também foram encontrados vestígios de vida antiga, fósseis de seres marinhos que habitavam aqui há milhões de anos. Como eles acabaram nas montanhas? O segredo está no fato de que essa região já foi o fundo de um oceano e, ao longo do tempo, foi elevada a uma altitude de mais de 1000 metros. O que é ainda mais impressionante é que esse templo não é apenas um centro religioso, mas também um local de peregrinação para milhares de pessoas todos os anos. Elas subem 32 mil degraus para ver não apenas o templo, mas também as paisagens deslumbrantes das montanhas e florestas circundantes. Na região, foram registradas mais de 100 espécies de aves, incluindo espécies raras como o flamingo negro. O Cachoeira de Huku é um verdadeiro milagre da natureza que não cansa de impressionar. Imagine um fluxo de água caindo de uma altura de 15 metros, criando uma nuvem de respingos visível a vários quilômetros de distância. O barulho ensurdecedor da cachoeira pode ser ouvido além das florestas vizinhas, e sua força parece se sentir na alma de quem se aproxima. O que torna Huku tão único não é apenas uma cachoeira, mas uma das mais largas do mundo, com uma largura de 100 metros. Quando o rio Huanghe, conhecido por sua natureza tumultuosa, encontra as rochas, ele se divide em vários fluxos, criando um efeito que impressionará até os mais experientes viajantes. Mas isso não é tudo. Durante a estação chuvosa, o volume de água aumenta várias vezes, transformando a cachoeira em um grande lençol branco que toma o fôlego. E é aí que começa o verdadeiro espetáculo. Nesse período, a cachoeira se torna semelhante a uma grande parede de água, tornando-se o local perfeito para fotógrafos e amantes da natureza. E quando você acha que já viu tudo, no horizonte surge uma vista espetacular do Palácio Proibido, que pode ser avistado de um dos morros do parque. É como uma janela para a história, revelando os segredos do passado imperial.
E o que você acha quando sobe até esse morro? Ao redor, há árvores com mais de 400 anos, cujas raízes se agarrem à terra, como se guardassem os segredos da eternidade. Ao entrar no templo de Yunheguan, você sente como o tempo parece desacelerar. Aqui, entre os cânticos altos e o aroma de incensos, você parece entrar em outro mundo. Este não é apenas um templo. Ele ocupa uma área de mais de 28 mil metros quadrados e foi construído em 1692. Cada canto desse lugar está impregnado de mistério. Imagine que em uma das salas há uma estátua gigante de Buda, com 8 metros de altura, esculpida em uma única peça de madeira vermelha. Tudo isso está rodeado por entalhes refinados e frescos vibrantes que contam a vida de Buda e seus ensinamentos. Mas o que é realmente impressionante? No templo, foram preservadas mais de 30 estátuas de diferentes deidades, e cada uma tem sua própria história. Por exemplo, a estátua de Buda Maitreya pesa 800 quilogramas e está adornada com folhas de ouro, tornando-a especialmente brilhante em contraste com as outras. E isso ainda não é o mais interessante. Aqui você pode ver elementos únicos da cultura tibetana que foram integrados à arquitetura do templo. Ao longo das paredes, há tambores de oração que, segundo dizem, trazem sorte e bênção para quem os gira. Você sabia que o templo de Yunheguan foi inicialmente construído como palácio imperial? Ele se tornou um templo budista apenas em 1730. Desde então, este lugar se tornou não apenas um centro religioso, mas também um importante objeto do patrimônio cultural da China. Essas não eram apenas estruturas militares, mas verdadeiros mini-cidades com mercados e até mesmo armazéns para armazenamento de alimentos. E o que é ainda mais impressionante, em algumas fortalezas foram instalados mecanismos para lançar pedras, capazes de lançar projéteis a uma distância de até 500 metros. As cavernas de Mogao, localizadas em Dunhuang, não são apenas antigos depósitos de arte, mas uma verdadeira tesouro abrangendo mais de 1000 anos de história. Imagine, essas paredes preservam mais de 200 de cavernas, cada uma delas adornada com afrescos e estátuas, muitas das quais alcançam até 7 metros de altura. Você sabia o que foi encontrado nelas? Mais de 45 mil metros quadrados de pintura mural e cerca de 2.000 estátuas feitas de diversos materiais, incluindo argila e madeira. Essas obras de arte não apenas refletem crenças religiosas, mas também mostram como a cultura mudou ao longo dos séculos. Mas isso ainda não é tudo. Nas cavernas de Mogao, foi encontrada uma biblioteca contendo mais de 15.000 manuscritos, alguns dos quais datam do 8º século da nossa era. Esses textos abrem uma janela para o mundo da antiga China, falando sobre budismo, medicina e até mesmo astronomia. Agora imagine que essas cavernas, inicialmente, serviam como um local de peregrinação para monges budistas, que faziam uma longa jornada através do deserto. Eles deixaram suas marcas nesse lugar maravilhoso, que ao longo dos séculos atraiu pessoas de todos os cantos do mundo. Ao redor do Buda, crescem árvores antigas que, segundo alguns dados, alcançavam mais de 30 metros de altura. Mas você sabia que cada rachadura na estátua conta uma história?
cientistas continuam a estudar como os fatores naturais afetam seu estado e quais segredos ela pode esconder sob sua superfície de pedra. Imagine só, a Praça do Templo do Céu em Pequim ocupa mais de 300 mil metros quadrados, quase como 8 campos de futebol. A construção deste edifício maravilhoso começou em 1446 e sua arquitetura ainda causa admiração até hoje. Sabia que o mais interessante? O Templo do Céu foi construído sem um único prego. Todos os elementos são unidos por encaixes de madeira. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sua forma simboliza o círculo celestial, enquanto a base quadrada representa a conexão entre o céu e a terra. A altura do edifício central é de 38 metros e ele é coroado por um telhado único, coberto de azulejos azuis que simbolizam o céu. E ainda mais impressionante, todo inverno o imperador realizava rituais para pedir aos deuses bons colheitas. Nesses momentos, segundo os historiadores, ele oferecia diversos presentes, incluindo animais e grãos. Dentro do Templo do Céu está a Pedra de Sacrifícios, que pesa mais de 12 toneladas. Esta pedra servia como local para sacrifícios, e sua forma perfeitamente redonda destaca a importância dos rituais. Em dias claros você pode ver até 30 quilômetros. Isso é incrível, considerando que essa possibilidade era exclusiva para os defensores da cidade. Atualmente, a muralha atrai milhões de turistas e sua restauração custou mais de 100 milhões de ienes. Mas você sabia que, em alguns pontos, ainda existem tijolos originais usados na construção da muralha? A Grande Pagoda dos Gansos Selvagens, com 49 metros de altura, parece um gigante guardião de pedra protegendo segredos antigos. Sua construção começou no VI século e ela foi projetada como um depósito para textos sagrados budistas trazidos da Índia. Imagine, suas paredes abrigam mais de 37 mil manuscritos. Cada andar da pagoda possui características arquitetônicas únicas e sua construção foi feita sem um único prego. Isso levanta a questão: como uma estrutura tão complexa conseguiu resistir ao tempo e aos cataclismos naturais? Engenheiros usaram métodos que estavam à frente de seu tempo, incluindo tecnologias especiais para resistência a terremotos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Dentro da pagoda há muitos nichos e passagens secretas, onde antigamente eram guardados tesouros. Sabe o que os arqueólogos encontraram? Eles descobriram restos de estátuas antigas e até fragmentos de textos antigos que ainda não foram decifrados. Ao redor da pagoda, há jardins pitorescos onde florescem espécies raras de plantas, algumas das quais são encontradas apenas nessa região. Todo ano, o Geoparque atrai milhões de turistas que desejam ver esses maravilhosos fenômenos da natureza com seus próprios olhos. E você sabia que, graças a efeitos luminosos especiais, algumas rochas parecem brilhar? Isso cria uma atmosfera completamente mágica, especialmente ao pôr do sol. A muralha de Xi'an, que se estende por 30 quilômetros, é uma das maiores e melhor preservadas muralhas urbanas do mundo. Você sabia que sua espessura pode chegar a 7 metros? É como se você estivesse diante de uma parede maciça de concreto que protegia a cidade por séculos.
Cada um dos 14 bastiões ao redor da muralha já foi utilizado para proteger a cidade de inimigos. Mas o que realmente é impressionante é que, em alguns pontos, a altura da muralha pode alcançar até 12 metros. É como se você estivesse no terceiro andar de um prédio e olhasse para baixo para as ruas que um dia estavam cheias de vida e comércio. Agora, imagine que durante a dinastia Ming, esta cidade tinha até 1 milhão de habitantes e a muralha desempenhava um papel crucial na sua proteção. Dentro das muralhas, a vida era intensa. Mercados, templos e casas criavam uma atmosfera única. Você já se perguntou como eram essas ruas quando a muralha foi construída? Mas isso não é o mais estranho. Dentro das muralhas, além dos monumentos arquitetônicos, existem passagens secretas que são tema de lendas. Algumas dessas passagens eram usadas para a entrega clandestina de mercadorias e pessoas, para evitar perseguições. No topo da muralha, há trilhas para pedestres, de onde se tem uma vista espetacular da cidade e das redondezas. A cada passo, você sente como a história ganha vida ao seu redor e sabe que por trás de cada esquina podem haver fatos ainda mais fascinantes. Por exemplo, neste templo, há uma coleção única de textos budistas, com mais de 300 rolos, que atrai estudiosos de todo o mundo. O Lago Erhai, localizado na parte sul da China, possui uma área superior a 80 quilômetros quadrados, tornando-se um dos maiores lagos de água doce do país. No entanto, o que é surpreendente, a profundidade desse lago atinge 40 metros e nele habitam mais de 300 tipos de peixes. Imagine como, em suas margens, crescem árvores com mais de 100 anos, e sob elas, os moradores locais pescam peixes usando métodos tradicionais, transmitidos de geração em geração. E agora, o mais emocionante. Esse lago é considerado sagrado pelo povo Bai e, anualmente, são realizados festivais vibrantes que atraem milhares de turistas e moradores locais. Mas isso não é tudo. Ao redor do lago, há templos e pagodas antigas que servem não apenas como locais de peregrinação, mas também guardam muitas histórias. Por exemplo, a pagoda Jinshan, construída há mais de 1000 anos, ainda impressiona com seu estilo arquitetônico e majestade. Sabe o que torna esse lugar especialmente mágico? Sabia que o acesso à Cidade Proibida era restrito apenas a poucos? O acesso a pessoas comuns era estritamente proibido. Durante séculos, esse complexo permaneceu inacessível, e exatamente isso lhe confere uma aura de mistério. Atualmente, a Cidade Proibida atrai milhões de turistas, e anualmente, mais de 20 milhões de pessoas visitam o local. É um dos museus mais visitados do mundo, e sua coleção inclui mais de 1 milhão de peças que refletem a rica história da China. A Grande Muralha da China, que se estende por mais de 21 milhas, é o maior projeto de construção da história da humanidade. Imagine,
Essa muralha poderia dar quase uma volta e meia ao redor da Terra. O trabalho na muralha começou há mais de 2000 anos e, ao longo desse tempo, ela foi reconstruída e ampliada, alcançando uma altura de até 9 metros. Você sabia que o mais interessante? A muralha não servia apenas para bloquear o caminho dos inimigos, mas também para transmitir sinais através de fogueiras de fumaça e fogo, que podiam transmitir mensagens a uma distância de mais de 100 quilômetros. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em diferentes partes da muralha foram usados diferentes materiais, de terra e pedras a tijolos queimados. Algumas partes eram tão fortes que ainda é difícil destruí-las hoje. E agora imagine isso. Em alguns lugares, a muralha tem uma largura de 10 metros, permitindo que 2 carruagens passem sem problemas. Em alguns lugares, a muralha foi construída em encostas íngremes, criando vistas deslumbrantes dos paisagens ao redor. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Ao longo da muralha, há mais de 3.000 fortalezas e torres de observação, cada uma com uma função única. Caminhar por essa passarela não é apenas uma dose de adrenalina, mas também a oportunidade de ver vistas incríveis das montanhas e vales ao redor. E o que mais impressiona? Na montanha, há um templo que foi construído em 1980 e se tornou um importante local de peregrinação. Esse templo, dedicado a uma deusa, atrai milhares de fiéis e turistas todos os anos. Você sabia o que acontece quando se fala sobre a Praça da Paz Celestial? Ela ocupa uma área de 48 hectares, tornando-se uma das maiores praças urbanas do mundo. Este espaço poderia abrigar mais de 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, proporcionando um espetáculo impressionante durante grandes eventos. Todo ano, milhões de turistas de todo o mundo vêm aqui para ver não apenas a praça, mas também o majestoso monumento aos heróis do povo que se ergue sobre ela. Este monumento, com 42 metros de altura, foi inaugurado em 1958 e se tornou um símbolo da luta do povo chinês pela independência. Agora imagine isso. A praça é cercada por edifícios históricos, como os Portões da Paz Celestial e o Museu Nacional da China. Essas obras arquitetônicas contam a história da China ao longo dos séculos e suas dimensões impressionam. Algumas delas atingem uma altura de 30 metros e uma extensão de mais de 100 metros. Todo ano, na Praça da Paz Celestial, ocorrem desfiles que atraem milhares de espectadores. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? O lago é famoso por seus pontes. A mais conhecida é a ponte Xuefeng, que conecta as duas margens e é o lugar perfeito para fotos. Você sabia que a ponte foi construída no século XII e passou por várias reformas desde então? Cada canto do Lago Ocidental está cheio de histórias e mistérios que esperam ser descobertos. E o que é ainda mais intrigante? No lago vivem mais de 100 espécies de peixes, incluindo algumas raras e em risco de extinção. O Palácio Imperial de Shenyang, como você pode imaginar, não é apenas um edifício, mas um complexo de mais de 100 construções, espalhadas por uma área de aproximadamente 32 hectares. Ele foi construído no século XVII
e se tornou a residência dos imperadores manchus, que governaram a China. Cada canto do palácio está impregnado de cultura e história. Por exemplo, observe as magníficas telhados decorados com telhas brilhantes que lembram a riqueza da dinastia Qing. E agora, pense em quanto trabalho e habilidade foram necessários para criar detalhes tão finos. Mais de 50 artesãos trabalharam em cada telhado durante vários meses. Dentro do palácio, você será surpreendido por paredes pintadas e painéis esculpidos, cada um deles contando sua própria história. Sabe que, em uma das salas, há um trono feito de madeiras raras que pesa mais de 100 quilos? Isso não é apenas um objeto, é um símbolo de poder e grandeza. Mas isso ainda não é tudo. O pátio interno inclui vastos jardins onde crescem plantas trazidas de diferentes partes da China. Imagine como os imperadores caminhavam por esses caminhos, cercados pelos aromas de flores exóticas. E aqui começa o verdadeiro mistério. Em uma das salas estão escondidos antigos artefatos, incluindo estátuas de bronze, que foram encontradas em escavações nas proximidades. 18 estilos de Kung Fu, nascidos nesse templo, ainda são estudados e transmitidos de geração em geração. O Templo de Shaolin, que se tornou um símbolo das artes marciais, também foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2011, confirmando sua importância histórica e sua contribuição para a cultura. A montanha Huashan não é apenas uma cadeia montanhosa, mas uma verdadeira arena para os corajosos e decididos. Imagine, a altura dos seus picos ultrapassa os 2.500 metros e algumas trilhas estão literalmente penduradas sobre abismos. Este lugar é famoso por suas escadas celestiais, trilhas estreitas fixadas em penhascos verticais. Essas escadas, feitas de madeira, representam um verdadeiro desafio para alpinistas e turistas. Você sabia que a mais perigosa delas, conhecida como Escada da Morte, tem apenas 30 centímetros de largura? Há alguns séculos, a montanha era considerada sagrada, e aqui havia templos onde monges praticavam meditação e artes marciais. Mas isso não é tudo. Nesta montanha ocorre um fenômeno impressionante. Quando as nuvens envolvem as cumeadas, parece que as próprias montanhas estão flutuando no céu. A cada ano, milhares de pessoas tentam escalar suas cumeadas e não à toa. A montanha Huashan é uma das 5 montanhas sagradas da China. Mas espere, ainda não é o mais interessante. No Potala existe um sistema de abastecimento de água que funciona desde tempos antigos. Ele inclui mais de 150 aquedutos que trazem água potável diretamente dos mananciais das montanhas. Cada gota dessa água carrega uma história que se estende por séculos. As cavernas de Lunmen escondem mais de 100.000 estátuas, e esse número é simplesmente impressionante. A maior estátua do Buda alcança uma altura de 7 metros e sua base é cercada por relevos incríveis que contam sobre a arte budista. Imagine que essas esculturas foram esculpidas em um calcário macio, que se revelou um material perfeito para criar detalhes complexos. Mas isso ainda não é tudo. Dentro das cavernas foram encontradas pinturas murais
cujas idades são estimadas em mais de 1000 anos. Cada uma dessas pinturas está cheia de cores vibrantes e retrata cenas da vida do Buda e seus discípulos, que são tão realistas que parece que elas estão vivas diante dos olhos do espectador. De fato, ao ver essas obras, é difícil acreditar que elas sobreviveram por tanto tempo. O que é ainda mais intrigante? Em Lunmen, há uma estátua que retrata não apenas deidades, mas também pessoas comuns da época. Isso permite que os pesquisadores olhem para a vida cotidiana da antiga China. É incrível, mas entre as estátuas também há imagens de mulheres com penteados e trajes típicos que destacam seu status. Alguns pesquisadores afirmam que as cavernas de Lunmen poderiam ter servido não apenas a fins religiosos, mas também como um local de peregrinação. Nesse lugar, além das estátuas, foram encontradas inscrições antigas que relatam doações aos monges e suas conexões com os governantes. Algumas dessas histórias remontam a tempos antigos, quando a pagoda servia como um local de peregrinação para os fiéis. 8 níveis diferentes da pagoda, cada um com sua própria função, conferem a ela uma unicidade e um mistério, deixando os visitantes com a sensação de que estão à beira de algo grandioso. A Cidade Proibida em Pequim ocupa uma área superior a 360 hectares. E não é apenas uma residência imperial, mas uma cidade inteira que abrigava mais de 9.000 quartos. Imagine, cada canto dessa monumental construção arquitetônica esconde mistérios que aguardam para serem descobertos. Por mais de 600 anos aqui viveram imperadores, e durante todo esse tempo, as muralhas da Cidade Proibida foram testemunhas de intrigas e conspirações. As maravilhas da arquitetura não se limitam às dimensões. Sabe que cada elemento na decoração dos edifícios tem seu próprio significado? Por exemplo, os telhados amarelos simbolizam o status imperial, enquanto as paredes vermelhas representam a felicidade e a sorte. Essas cores não são aleatórias. A cultura chinesa, elas simbolizam força e prosperidade. Mas isso não é tudo. Na Cidade Proibida, há mais de 250.000 colunas de madeira que sustentam os edifícios, e cada uma delas foi construída sem um único prego. Como é possível? Os antigos mestres utilizaram métodos incríveis de junção que preservaram essas obras-primas até os dias de hoje. Agora, imagine, em algum momento aqui havia milhares de servos que acompanhavam cada passo dos imperadores. Ao redor, há muitos trilhos que levam a cachoeiras escondidas e plataformas de observação, de onde se tem vistas deslumbrantes das redondezas. E, entre toda esta beleza, há um lugar onde você pode ver um arco de pedra, formado pela natureza, do tamanho de um campo de futebol. Este lugar atrai aventureiros e amantes de sessões fotográficas de todo o mundo. Na montanha Fanjingshan, que atinge uma altura de 2.000 metros, encontram-se formações naturais únicas, que parecem ter sido cortadas de um conto de fadas. Imagine rochas que se assemelham a enormes cogumelos erguendo-se acima das nuvens, criando uma atmosfera de mistério e magia. Essas formações rochosas se formaram há milhões de anos devido à erosão e movimentos tectônicos,
e hoje atraem turistas de todo o mundo. Nas encostas da montanha crescem mais de 100 espécies de plantas, muitas das quais estão listadas na lista vermelha. Você sabia que entre elas há até mesmo espécies que não existem mais em nenhum outro lugar? Uma dessas espécies raras é o ginkgo chinês, que possui propriedades únicas e é utilizado na medicina tradicional. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na Fanjingshan encontra-se um dos templos budistas mais altos da China, construído a uma altura de cerca de 1,5 mil metros. Sua arquitetura combina elementos do estilo antigo chinês com design moderno, e suas paredes são decoradas com coloridas pinturas que contam mitos e lendas. Hoje, a Torre de Yueyan é não apenas um ponto turístico, mas também um importante símbolo do patrimônio cultural da China, inspirando as pessoas por sua grandiosidade e história. Todo ano, na primavera, ocorre aqui o Festival da Poesia, ao qual escritores de todo o país se reúnem para expressar seus sentimentos e pensamentos inspirados pela beleza do paisagismo ao redor. Você sabia o que é a maior estátua de pedra de Buda no mundo? O grande Buda de Leshan, com 80 metros de altura, foi esculpido em uma rocha e concluído no 8º século da Era Comum. Suas dimensões são impressionantes. A cabeça do Buda é do tamanho de um ônibus e suas orelhas têm 1 metro de comprimento. Mas isso não é tudo. Ao redor da estátua, há canais especiais que serviam para drenar água e prevenir a erosão, além de proteger contra os efeitos destrutivos da natureza. Imagine como os mestres trabalhavam com ferramentas semelhantes às usadas na antiga China para criar detalhes tão precisos. O segredo é que o Buda foi criado para proteger marinheiros que navegavam pelo rio Jinsha. E não é apenas uma estátua, mas um sistema completo que poderia influenciar as condições marítimas locais. Durante as chuvas, a água que descia pelas rochas criava a ilusão de que o Buda fala com o céu, atraindo muitos peregrinos. E agora, o mais interessante. Para criar essa estátua gigante, foi necessário extrair mais de 48 mil metros cúbicos de pedra. Isso é equivalente ao volume de 12 piscinas olímpicas. Todo ano a estátua recebe milhões de turistas. E apesar de sua origem antiga, ela continua sendo um símbolo atual para as pessoas que buscam paz e harmonia. Essas estátuas, datadas de mais de 2.000 anos, revelam os segredos de rituais antigos. O Palácio Imperial de Shenyang não é apenas um patrimônio arquitetônico, mas um testemunho vivo de grandes eventos históricos. E o que é ainda mais fascinante, aqui foram preservados mais de 200 documentos históricos que podem nos contar sobre o passado, sobre o qual nem suspeitamos. O Templo de Shaolin, localizado na montanha Songshan, não é apenas um mosteiro, mas um verdadeiro centro de artes marciais. Imagine, aqui, a mais de 1.000 metros de altitude, os monges enfrentavam provações severas para alcançar a maestria que os permitia lutar de igual para igual com os adversários. Você sabia que os monges só podiam comer uma vez por dia? Isso os tornava fisicamente e psicologicamente endurecidos, permitindo-lhes realizar incríveis acrobacias que hoje impressionam plateias ao redor do mundo.
Dizem que eles podiam quebrar tijolos com as mãos nuas e até mesmo equilibrar-se na ponta do dedo. Mas isso não é o mais impressionante. O Templo de Shaolin se tornou o local onde surgiram muitos estilos de Kung Fu, incluindo o famoso Kung Fu Shaolin. Cada estilo possui técnicas únicas baseadas na observação da natureza, desde os movimentos do tigre até a graça do cisne. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No Templo de Shaolin, além das artes marciais, praticava-se também a filosofia do Zen. Os mestres acreditavam que a paz interior era a chave para a verdadeira força. E o que é ainda mais impressionante? Cada monge em seu tempo passava por meditações complexas que podiam durar vários dias, permitindo-lhes alcançar níveis incríveis de concentração. Isso está relacionado ao sistema de canais que cruza a cidade e que era usado para transportar materiais para a construção dos jardins. Esses canais criavam uma atmosfera única, permitindo que os moradores apreciassem a beleza da natureza a cada passo. As montanhas de Wushan são conhecidas por seus impressionantes paisagens, onde se misturam penhascos íngremes e rios pitorescos. A altura de algumas cumeadas chega a 900 metros e suas formas lembram gigantescos dragões se contorcendo entre as nuvens. Todo ano, mais de 1 milhão de turistas visitam o local para apreciar a natureza única e o patrimônio cultural da região. Essas montanhas não atraem apenas amantes de atividades ao ar livre, mas também são o lar de espécies raras de plantas e animais, como o urso negro chinês e orquídeas raras que só se encontram nesse canto do mundo. Mas há algo ainda mais fascinante. Nas encostas das montanhas, há mosteiros antigos construídos há mais de 1000 anos. Eles são conhecidos por seus estilos arquitetônicos únicos e relíquias budistas preservadas que ainda atraem peregrinos. Mas não para por aí. Em Wushan, cresce um chá que é considerado um dos mais caros do mundo. Suas folhas são colhidas à mão e o processo requer habilidades especiais para manter o sabor e aroma inigualáveis que são apreciados por gourmets ao redor do mundo. Ao longo dos trilhos pitorescos que levam às cumeadas, encontram-se inúmeras cachoeiras, cujas alturas podem chegar a 30 metros. O som e as gotas brilhantes criam uma atmosfera que deixa qualquer um em estado de admiração. Os moradores locais contam lendas sobre um espírito da montanha que protege os corajosos. Subir a Huashan é tanto um teste físico quanto uma jornada espiritual. Se você acha que é apenas mais uma trilha de montanha, prepare-se para uma revelação. Aqui você pode encontrar mais de 100 templos e pavilhões, muitos dos quais foram construídos há mais de 2000 anos. Imagine um templo que parece flutuar sobre um abismo. O templo suspenso na montanha Henshan, construído a uma altura superior a 50 metros, não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas uma verdadeira enigma, pois sua construção começou há mais de 1500 séculos e até hoje ninguém sabe exatamente como os antigos mestres conseguiram realizar tal tarefa complexa. O templo suspenso conecta 3 religiões: budismo, taoísmo e confucionismo. Mas o que realmente impressiona é que suas estruturas estão fixadas nas rochas
com a ajuda de vigas de madeira, com até 4 metros de comprimento, que se projetam da parede. Você pode imaginar quanto tempo essas estruturas podem suportar o peso? A resposta o surpreenderá. Alguns elementos já estão de pé há vários séculos, resistindo ao tempo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Todo ano, o templo suspenso atrai centenas de milhares de turistas, mas poucos sabem que lá está guardada uma relíquia complexa. Uma estátua de Buda com mais de 1 metro de altura, feita de madeira e coberta por uma fina camada de ouro. É incrível, mas essa estátua foi criada sem o uso de ferramentas modernas, apenas graças ao talento dos arquitetos. Agora, imagine que o caminho até o templo passa por trilhas sinuosas, esculpidas nas rochas. Cada momento se torna um teste quando você olha para baixo e vê o abismo se estendendo sob seus pés. A altura e a beleza dos cenários ao redor causam admiração e medo ao mesmo tempo. O templo suspenso também é conhecido por suas lendas. Disse que ele foi construído em resposta a uma maldição lançada sobre a população local. Mas qual exatamente é a maldição? Os segredos do templo ainda aguardam serem descobertos, e suas paredes guardam histórias intrigantes sobre tempos antigos e os homens que um dia ali oraram. A Vale de Gilzaigu não é apenas um lugar bonito, é uma obra-prima da natureza, onde cada passo revela novos mistérios. Imagine um espaço de 30 quilômetros quadrados, com mais de 40 lagos, cada um brilhando em tons vibrantes, desde o azul até o esmeralda. Mas o que dá a esses corpos d'água essa paleta incrível? A resposta está nos minerais únicos e na vegetação que rodeia os lagos. Nesta vala, você encontrará não apenas paisagens deslumbrantes, mas também espécies raras de animais que só existem aqui. Por exemplo, nas florestas de Gilzaigu, vivem pandas gigantes que podem pesar até 80 quilos e passam os dias comendo bambu. Já nos rios da vala, você pode encontrar peixes de várias cores que às vezes crescem até 30 centímetros de comprimento. Mas isso ainda não é tudo. Sabia que em Gilzaigu há cachoeiras com altura de até 150 metros? Essas cachoeiras, como fitas brilhantes, descem das montanhas, criando uma sinfonia sonora que encanta qualquer viajante. E o mundo subaquático dos lagos guarda mistérios que aguardam para serem descobertos. Aqui você pode encontrar restos de árvores antigas que afundaram na água há milhares de anos e agora são lar de habitantes raros. Cada estação na vala traz seus próprios encantos. Na primavera, milhares de flores silvestres florescem e, no outono, as folhas são tingidas de tons de fogo. Mas o que realmente deixa sem fôlego é a possibilidade de ver depósitos de calcário únicos que se formaram ao longo de milhões de anos e formam terrazas que lembram degraus. Esses jardins servem não apenas para o descanso dos turistas, mas também como um ponto de encontro para os moradores locais, que vêm aqui para desfrutar da atmosfera de paz e tranquilidade. E mais um detalhe, a pagoda foi restaurada no século XX, e isso custou mais de 7 milhões de ienes. Imagine o esforço que foi necessário para essa restauração, a fim de preservar o legado para as futuras gerações.
O Lago Ocidental, em Hangzhou, na província de Zhejiang, pode se vangloriar de uma impressionante área de 6 quilômetros quadrados. Imagine uma superfície d'água cercada por montanhas verdes e pagodas antigas que se refletem na água cristalina. E isso ainda não é tudo. O lago possui 13 ilhas, cada uma com sua própria história e atmosfera únicas. Você sabia que o Lago Ocidental inspirou muitos poetas e artistas ao longo dos séculos? Um dos mais conhecidos é o poeta Su Shi, que escreveu sobre a beleza do lago no século XI, fazendo com que as pessoas sonhassem com esse lugar. E agora imagine que mais de 10 milhões de turistas visitam o local todos os anos para ver essa beleza com os próprios olhos. E aqui começa a parte realmente fascinante. O lago é dividido em várias seções, cada uma oferecendo vistas únicas e oportunidades de lazer. Por exemplo, a pagoda Leifeng, com 42 metros de altura, fica na margem sul e é o símbolo de Hangzhou. A lenda diz que dentro da pagoda está escondido um elixir mágico que pode conceder a imortalidade. Mas ainda não é tudo. Interessante é que, graças a esse patrimônio cultural, as cavernas de Lunmen foram incluídas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. Isso as torna não apenas um objeto de admiração para os turistas, mas também um objeto importante para os historiadores e arqueólogos que continuam a descobrir novos detalhes sobre a vida e a cultura dessa região. A Torre de Yueyang, localizada às margens do Lago Danting, atinge uma altura de 32 metros e sua história remonta a mais de 1000 anos. Esta joia arquitetônica é considerada uma das 3 grandes torres da China, ao lado da Torre de Guanchijun e da Torre de Huangshan. É interessante notar que seu alicerce foi lançado em 1650 e, desde então, passou por diversas reconstruções e modificações. Mas isso ainda não é o mais estranho. A Torre de Yueyang não era apenas um mirante. Ela também servia como um importante centro cultural. Aqui eram escritas poesias, realizados encontros literários, e exatamente nestas paredes trabalhavam poetas renomados como Wang Bo. Os moradores locais acreditam que cada uma das paredes da torre guarda o espírito daqueles tempos em que a arte e a natureza se fundiam em um todo. E agora imagine isso, uma estrutura única, construída com madeira vermelha e pedra, decorada com complexas entalhes e inscrições caligráficas. Esses elementos não apenas destacam a habilidade dos artesãos antigos, mas também refletem a filosofia do daoísmo, que era tão valorizada na época. E o que é ainda mais surpreendente, a torre foi testemunha de muitos eventos históricos, incluindo guerras e mudanças dinásticas, e cada vez se recuperava como uma fênix das cinzas. Da altura de suas plataformas de observação, abre-se uma vista deslumbrante sobre o Lago Danting, que se estende por 32 quilômetros. Nas encostas ao redor da cachoeira crescem mais de 500 tipos de plantas, incluindo algumas raras e protegidas. Este lugar atrai não apenas turistas, mas também pesquisadores que estudam ecossistemas únicos.
E o que mais impressiona? A cada ano, a cachoeira de Hukou recebe cerca de 3 milhões de turistas, e esse número continua a crescer. A montanha Tianmen não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira arena natural, onde a altitude alcança 930 metros. Adicione a isso o fato de que ela é famosa por seu impressionante buraco do céu, uma enorme caverna esculpida na rocha com 70 metros de altura e 30 metros de largura. Imagine só, para chegar ao topo é necessário superar 8.888 degraus. Esses degraus foram construídos na década de 1990 e ainda hoje representam um verdadeiro desafio para os turistas. Mas isso não é tudo. Ao redor da montanha, há uma floresta tropical fascinante, onde é possível encontrar espécies raras de flora e fauna, como lótus tigre e macacos dourados. E agora, imagine que nessa floresta existem 33 espécies de aves, muitas das quais estão listadas na lista vermelha. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Na montanha Tianmen, há a maior passarela de vidro do mundo, com 400 metros de comprimento, estendendo-se sobre um abismo com mais de 300 metros de altura. Esses eventos não apenas exibem o poder militar do país, mas também são parte do patrimônio cultural transmitido de geração em geração. Existem muitos mitos e lendas sobre a praça, mas um dos fatos mais enigmáticos é que sob suas lajes estão artefatos antigos que ainda não foram estudados. Pense nisso. Quantos segredos estão guardados nesse lugar histórico? O Parque Beihai não é apenas uma área verde no centro de Pequim, mas um lugar fascinante onde história e cultura se entrelaçam. Sabia que ele ocupa mais de 38 hectares? É como uma cidade inteira escondida entre árvores, lagos e construções antigas. Cada canto do parque está cheio de mistérios. Por exemplo, no centro, há uma torre branca de cerca de 40 metros de altura, construída em homenagem ao budismo e lembrando as antigas tradições. Ela parece observar os visitantes de cima, atraindo-os com sua majestade. E se você olhar para o lago, que ocupa quase metade da área do parque, verá como os lótus incríveis flutuam na superfície, desabrochando apenas no auge do verão. Mas isso ainda não é tudo. No Parque Beihai também é possível encontrar templos antigos, construídos há mais de 1000 anos. Um deles, o Templo Xiazian, é conhecido por suas incríveis estruturas entalhadas. Imagine os mestres trabalhando com a madeira para criar essas maravilhas. E sabia que no parque também há o mais antigo Ponte de Pequim? Ela tem 30 metros de comprimento e é feita de pedra que ainda mantém sua resistência. E quando você pensa que viu tudo, mergulhando nessa fábula natural, você percebe que ainda há mistérios por descobrir. Por exemplo, em um dos lagos, cientistas encontraram sinais de civilizações antigas que deixaram marcas misteriosas nas margens. O que mais ainda está esperando para ser descoberto nesse canto maravilhoso da China? Nas terras de arroz de Lungzi, você não apenas vê a natureza, você observa o resultado de um trabalho que dura mais de 1000 anos. Essas terras, que se estendem por uma área de mais de 3.000 hectares,
foram criadas manualmente pelos moradores locais que utilizavam apenas ferramentas simples. Imagine cada nível das terras como uma escada subindo até uma altura de até 800 metros, acima do nível do mar. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A água necessária para o crescimento do arroz é coletada aqui durante as chuvas e desce pelas terras, formando lagos coloridos que refletem as nuvens e as montanhas. Você sabia que há algo ainda mais fascinante? Durante a temporada de colheita, essas terras se transformam em uma pintura viva, onde centenas de agricultores trabalham colhendo arroz, exatamente como faziam seus antepassados. O que contribui para essa alta produtividade? O segredo está em um sistema especial de irrigação que mantém o nível adequado de umidade em cada nível das terras. Esse sistema, utilizado ao longo dos séculos, não só garante a produtividade, mas também preserva o ecossistema da região. Mas espere, ainda não é tudo. Ao redor das terras estão localizadas vilas, onde os moradores locais ainda mantêm um estilo de vida tradicional, preservando seus costumes e cultura únicos. Seus trajes tradicionais e festas, como o Festival do Arroz, atraem turistas de todo o mundo, criando uma combinação única de cultura e natureza. A cada ano, milhões de pessoas vêm aqui para apreciar a beleza da natureza e a história desse lugar. E o que é ainda mais impressionante, nas lendas, diz-se que a pagoda de Leifeng não foi construída por acaso. Ela está ligada a mitos sobre heróis nobres e seres espirituais que protegem essa região. A pagoda das 6 harmonias, com 42 metros de altura, pode se orgulhar de uma arquitetura única que atrai tanto turistas quanto historiadores. Sabe que dentro dela há mais de 118 degraus que levam a uma plataforma de observação? Isso permite apreciar uma vista espetacular do rio Jiangxi, que serpenteia como uma cobra entre paisagens pitorescas. A construção da pagoda começou em 1839 e durou quase 30 anos. Mas o que realmente impressiona é que para sua construção foram utilizadas estruturas de madeira especializadas, que eram tão resistentes que a pagoda sobreviveu a vários terremotos sísmicos. E agora imagine que suas paredes estão decoradas com entalhes que representam cenas da mitologia chinesa, o que adiciona a ela uma atmosfera de mistério. Mas isso ainda não é tudo. Ao redor da pagoda, há jardins pitorescos que são o lar de muitos tipos raros de plantas e aves. Por exemplo, aqui você pode encontrar flores de lótus que florescem no verão, criando acentos vibrantes contra o verde. E agora imagine que esses jardins são o cenário de festivais tradicionais chineses, onde os moradores locais e os turistas podem desfrutar da arte e da cultura da região. E ainda mais impressionante é que dentro da pagoda há estátuas que simbolizam a virtude e a harmonia, e cada uma delas tem suas próprias lendas.